E se eu te falar que ainda existe uma possibilidade de aumentar o saque do FGTS? É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilhe esse conteúdo com toda a rede de relacionamento, toda a sua rede de relacionamento. Vou fazer bastante barulho com esta informação. Vai lá nos grupos do Facebook e também nos grupos do WhatsApp com seus amigos e familiares. Compartilhe esse conteúdo, fazendo bastante barulho, porque é o seguinte... Foi publicado um vídeo que você vai assistir daqui a pouco com uma informação importante que pode ser que tenha uma possibilidade ainda de aumentarem o saque do FGTS. Vamos lá assistir esse vídeo, daqui a pouco você volta comigo para a gente fechar o assunto e concluir uma opinião sobre esse novo fato. Um outro assunto que dominou a semana foram as contas do FGTS. Lembrando que a liberação dos saques de até R$500 este ano, essa liberação veio através de uma medida provisória e passou a valer automaticamente. O Congresso agora precisa dar o aval. Vou falar com a Natália Toledo, que está acompanhando essa liberação. Ontem explicou tudo pra gente. Natália, boa noite. O presidente Bolsonaro lembrou que o Congresso tem o poder de fazer alterações nessa medida provisória, mas acha difícil que isso possa acontecer. Isso mesmo, Leilani. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a edição das 6. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje sobre o assunto que o Congresso, deputados e senadores, até tem o direito de mexer no valor de R$500, por exemplo, fazer qualquer tipo de alteração, mas que para isso, na opinião do presidente da República, eles vão ter que mostrar que programas de construções habitacionais, populares, como Minha Casa Minha Vida, não vão sofrer qualquer prejuízo. Então, por causa disso, ele acha que vai ser difícil para o Congresso fazer qualquer alteração. E por que o presidente falou isso? O setor da construção civil foi um dos que mais pressionaram o governo antes do anúncio da liberação das contas. Como isso vai acontecer? De que forma? Que valor? Por quê? Eles contam com parte do FGTS, um dinheiro que o governo usa para financiar linhas de crédito habitacionais, de saneamento e de infraestrutura. Aí, essa semana, durante o anúncio lá no Palácio do Planalto, a gente acompanhando a assinatura também da medida provisória, a equipe econômica explicou que estabeleceu o valor máximo de R$500 justamente para não onerar nenhum dos lados. Pensando na construção civil, pensando também no trabalhador, a justificativa é que esse era um valor que beneficiava todos em questão, todos os lados. Lembrando que a gente está falando de uma das duas possibilidades de saque que foram anunciadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. A gente está falando do saque imediato, máximo de R$500 que pode sair de cada conta, ativa ou inativa, a partir de setembro desse ano até março do ano que vem. Pois bem, a medida provisória foi assinada pelo presidente da República e, como você bem disse, Leilani, vale por 120 dias. Já está valendo, tem força de lei, mas tem que passar pelo carimbo, pela caneta dos deputados, dos senadores, pelo Congresso Nacional. E já tem deputado falando em mudanças, senadores também, o Congresso já está pensando nisso. Eu conversei com, por exemplo, algumas lideranças, líder do Podemos, deputado José Nelto, que disse que vai propor aumentar esse valor limite de 500 para pelo menos um salário mínimo, na faixa ali de R$1.000. Tem outros deputados estudando também, o líder do Novo, o deputado Marcel Van Hatten, falou que o partido vai apresentar uma mudança, ainda está estudando qual, porque quer colocar o valor lá para cima, o máximo que eles conseguirem, que pelo Novo nem tinha FGTS, é um dinheiro que eles consideram que é do trabalhador, tinha que estar nas mãos do trabalhador. Enfim, vai ter discussão sobre isso, não vai ser fácil, já está valendo, mas vai precisar de articulação política para o governo manter as regras como editou essa semana, como já está na medida provisória. E hoje o presidente Jair Bolsonaro falou sobre isso. Vamos ver. 82% das pessoas cujo saldo é abaixo de R$500. Alguns falam que eu atendi interesse de construtoras. Não, eu atendi interesse do povo, não majorando isso, que nós temos que ter recursos para continuar o programa aí, Minha Casa Minha Vida, que é muito importante para quem não tem onde morar. Essa que é a nossa intenção. Agora, o parlamento sabe muito bem, eu acho difícil tomar a medida nesse sentido, mas tem todo o direito de tomar, se na ponta do lápis. Eles falarem que não será
atingido a construção de casa popular no Brasil, não tem problema, tá certo? Depende deles mostraram. Que matemática não tem como fugir, né? Matemática, pelo que eu aprendi até hoje, 2 são 4 e ponto final. Quem também falou sobre FGTS nesta sexta-feira foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele participou de um evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro, recebeu uma homenagem por lá e defendeu a medida provisória, assim como foi editada, com os valores, como a gente está explicando essa semana e que vai passar pelo Congresso. Ele defendeu esse impacto de 42 bilhões e o valor, no caso do saque imediato, de no máximo R$500 por conta. Vamos ver. Então você pega esse excesso que estava ali, fala, vamos devolver isso para o povo. Se está sobrando dinheiro para fazer besteira, vamos devolver esse dinheiro aqui para o povo, sem pegar na construção civil. Então fomos lá, pegamos esse excesso, calculamos quanto é que você podia liberar e falamos, em vez de um grandão ir lá e tirar, o cara tem 50 mil para retirar, deixa esse cara quieto aí, porque ele tem grana, e pega os caras que precisam retirar 500, né? E isso lhe dá um salário extra todo ano. Então, em vez de ser só inativo e uma vez só, é todo ano. Vai ter um 14º salário para toda a turma que tem salário mais baixo, que eles vão viver do próprio fundo deles. Nós estamos devolvendo para o povo, o dinheiro do povo está sendo feito besteira. No vídeo você observou na reportagem que levantaram essa possibilidade e o presidente foi inclusive questionado, o presidente Bolsonaro foi questionado se poderia, ele falou que poder pode, porque de verdade, na verdade é um direito inclusive, ele foi muito coerente nesse sentido da resposta, né? Ele disse que pode, mas ele acha muito difícil o Congresso, né? Congresso representado pelos senadores e pelos deputados federais, eles alterarem o valor do FGTS, do saque do FGTS. Mas você sabia que é possível alterar sim? Não diga! Digo! Que coisa! É possível alterar, sabe por quê? Porque o presidente, ele enviou essa medida provisória, e uma medida provisória, ela tem a validade de 120 dias. Quando o Poder Executivo, o presidente, edita uma medida provisória, ele envia lá para o Congresso, vai para a Câmara dos Deputados Federais e depois para o Senado. Se a Câmara dos Deputados achar que deve mexer, eles podem mexer. Sabe por quê? Porque quem edita a norma é o Poder Legislativo. Quem escreve as leis ou altera as leis são os deputados federais e os senadores, Congresso Brasileiro, a Câmara Federal, e que é composto pela Câmara Federal e pelo Senado. Então existe sim possibilidade. Sabe por que existe possibilidade? Porque hoje mesmo, nessa data, hoje é uma sexta-feira, o presidente anunciou essa informação e disse que na verdade ele disse que ele acha difícil que o Congresso altere, pois o Congresso teria que provar que isso não afetaria a área da construção civil. A construção civil, ela fez uma pressão tremenda e foi de fato um dos pontos que fez o presidente recuar do valor e limitar a R$500 por conta. Agora o que acontece? Nós sabemos também que a construção civil também pode pressionar o Congresso, pode pressionar os senadores, como pode pressionar também os deputados. Mas você sabia que já tem deputado afirmando que vai sim apresentar valores maiores para saque, algo em torno de um salário mínimo, tanto deputados como senadores? Então a gente tem um assunto que de certa forma ainda não está fechado, porque esta medida provisória que já chegou, quando os deputados voltarem a trabalhar agora em agosto, eles podem analisar e podem alterar essa medida provisória. É possível sim que haja uma alteração. Agora, também nós sabemos que a pressão tanto do executivo, né, do executivo, do governo federal, com relação ao legislativo, que são os senadores e também os deputados federais, como também as construtoras. O setor de construção civil vai pressionar os deputados. E nós sabemos que as construtoras são dos maiores apoiadores dos políticos, os maiores doadores. Vamos esperar que de fato essa nova geração aí
dos deputados possa ampliar esse assunto. E o que eu acho importante, eu acho até difícil, de fato, que seja ampliado os valores, não impossível, mas difícil. Mas o que é legal é o seguinte, é contrapor a fala do presidente, pois o presidente disse nesse vídeo que você assistiu que o Congresso, né, os deputados, os senadores, teriam que provar que alterando o valor não reduziria os recursos que tem disponíveis para o segmento de construção civil, para a área de construção civil, para a área de habitação. Pois é, mas eu quero dizer o seguinte, não acho que são os deputados que precisam provar, não. Quem precisa provar é a Caixa Econômica Federal, que de fato esse impacto que foi mencionado, ele de fato existe. Quem precisa comprovar não são os senadores. Os senadores, se apresentarem propostas novas, levarem à votação e vencerem na votação, é legítimo e poderão alterar. Então, de fato, nós precisamos entender que eu entendo perfeitamente, aqui não tem nenhum viés político na minha fala, até porque eu aprovo esse presidente, qualquer outro presidente que estivesse aqui governando nosso país, eu iria apoiar no sentido que eu também quero, como cidadão, ter o melhor para o nosso país. Agora, alguns pontos você tem que colocar a ordem, né? Olha, os parlamentares não têm que provar nada para o executivo. É o contrário, é o executivo que precisa provar para os parlamentares, para os deputados federais e senadores. Por quê? Porque a função do legislador, do deputado federal, do deputado estadual, aliás, deputado também estadual, mas nesse caso, especificamente o deputado federal e dos senadores, é legislar, é criar lei, alterar lei, adequar as leis e também fiscalizar as ações do executivo. E nós não estamos, de novo aqui, não é nenhum viés político, eu não sou contra esse governo, não sou contra nenhum governo que venha a propor ideias legais. Acho que o governo teve uma iniciativa boa, só que as informações, de certa forma, foram contraditórias. Até agora, nós não compreendemos muito bem, porque eles lançaram uma tabela que tinha lá uns limites diferentes, que começavam com 35% do limite e até 10%, ampliando os valores para saques das contas ativas e inativas. E o governo veio com essa ideia de falar da conta aniversário, que também é uma inovação, mas por outro lado tem alguns gatilhos que podem penalizar as pessoas que optarem pelo saque aniversário, pois você pode ficar numa situação difícil, pois quem optar pelo saque aniversário, vamos imaginar que você faça a opção pelo saque aniversário, você tem que fazer essa opção até outubro desse ano, mas e se o ano que vem a sua empresa demitir você, como é que você fica? Você não consegue sacar o fundo de garantia. Então é importante ampliar esse debate também e inverter a ordem da fala, com todo respeito ao presidente, mas ele tem que inverter a ordem. É o executivo, o poder executivo, o governo federal, o ministro da Economia, junto com a Caixa Econômica Federal, que tem que demonstrar com dados confiáveis de que, de fato, esse valor que foi proposto não foi maior, porque teria um impacto considerável na habitação. É verdade. Nós sabemos que você que trabalha numa empresa, que trabalhou em empresas, tem contas inativas, são aquelas contas que receberam o depósito do fundo de garantia e você deixou de trabalhar, você foi demitido por justa causa ou você saiu da empresa. Ou então você que trabalha agora com carteira assinada e recebe todo mês os depósitos de 8% equivalente ao... Errou! Os depósitos equivalentes a 8% do seu salário, que a empresa deposita, você tem o direito desse dinheiro. Esse dinheiro é seu, não é do governo. Você está fazendo um favor, todos nós aqui que trabalhamos, aqui, quem trabalha com CLT, faz um favor para o governo. Pega esse dinheiro que é seu, 8% do seu salário que foi depositado todo mês pela empresa, você deixa na Caixa Econômica Federal, ela vinha aplicando esse recurso, ela tinha um resultado e ela só pagava 50% do lucro que ela obtinha. Eu quero imaginar e crer que isso daí, de fato... Agora eu saquei! É um verdadeiro confisco. Isso não é culpa desse governo, não, que ele, inclusive, teve o bom senso de propor a alteração, pois agora, na proposta da reformulação do FGTS, ele está ampliando. A Caixa Econômica Federal vai fazer essa aplicação no Tesouro e ela vai obter o lucro que ela obtiver, ela vai repassar 100% para essa conta, que é justo e coerente. Parabéns! Você precisa também
pontuar, questionar lá o seu parlamentar, o parlamentar que representa você, porque esse dinheiro é seu, é você que está patrocinando, financiando a habitação no nosso país. É verdade. A Minha Casa Minha Vida, todos os programas de financiamento de habitação. Então é importante que você tenha esta informação, mas também não quero aqui causar nenhum problema, é trazer mais uma informação que pode gerar uma expectativa. Não fique com expectativa, mas acompanhe essa informação. Quem sabe você não pode ter uma surpresa de que de fato esse valor possa aumentar. Já estão falando aqui alguns deputados que podem ampliar esse valor para um salário mínimo, que já é uma perspectiva diferente, um salário mínimo por conta, ativa ou inativa. Eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.